O que você faria se soubesse que suas ações têm consequências eternas? E Onã, filhos de Judá, eles desobedeceram à vontade de Deus, e isso mudou tudo. Por suas escolhas, o castigo de Deus foi inevitável. Tamar, a viúva, ela foi deixada para trás, mas sua decisão mudaria tudo. Com coragem e fé, ela tomou o destino nas suas mãos, mas a justiça de Deus prevaleceria. A justiça divina, implacável e justa, trouxe consequências inesperadas. O que você faria? A história de E Onã, uma lição de justiça divina. Na vastidão do livro de Gênesis, uma história se destaca. Uma história que, à primeira vista, pode parecer apenas mais uma narrativa bíblica. Mas se você olhar com mais cuidado, vai perceber que ela carrega lições profundas, que tocam no coração de todos nós até os dias de hoje. Estamos falando de Gênesis 38, versículo 7 até o versículo 10, onde o julgamento divino sobre dois homens, filhos de Judá, nos revela algo muito além do que aparenta. Muitas vezes, quando lemos a Bíblia, nos deparamos com passagens difíceis de entender, situações que parecem um tanto distantes de nossa realidade. Mas, ao olharmos mais de perto, percebemos que aquelas histórias, embora antigas, têm algo a nos ensinar, algo que, se olharmos bem, reflete nossas próprias escolhas e atitudes. No caso de e Onã, a história é intensa e direta. Ambos morrem por suas atitudes perversas, mas a razão para isso é algo que vai além do que imaginamos. É sobre como Deus, muitas vezes, age em nossas vidas quando ignoramos ou desprezamos suas ordens. Agora, qual seria a verdadeira razão para a morte de e Onã? E o que isso tem a nos dizer a nós, homens e mulheres do século XXI? Essa é a jornada que vamos começar a percorrer hoje. Vamos olhar com olhos atentos e corações abertos para o que essa passagem de Gênesis tem a nos ensinar. Mesmo que, às vezes, as lições venham através de uma correção dolorosa. A história de e Onã não é apenas uma história do passado. É, na verdade, um espelho para as nossas próprias escolhas e atitudes. O que podemos aprender com isso? Como essas lições se aplicam à nossa vida hoje? Fique comigo nessa jornada. Vamos descobrir juntos as lições de Gênesis 38, versículo 7 até o versículo 10, e como elas podem transformar a maneira como vemos as responsabilidades e as consequências de nossas ações. E se você estiver gostando dessa história até aqui, deixe um amém nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos que vão nos levar ainda mais fundo na palavra de Deus. Vamos juntos, que tem muita coisa boa vindo por aí. Judá era um homem com um passado repleto de acontecimentos marcantes, mas ele também carregava em si um legado de responsabilidade e desafios. Como um dos 12 filhos de Jacó, ele não era apenas parte de uma grande família, mas tinha uma missão que transcendeu gerações. Ele era descendente de Abraão, um dos patriarcas mais importantes da fé judaica, e isso colocava uma pressão sobre ele que poucos poderiam compreender. No contexto de Judá, a família não era só uma questão de laços de sangue, era uma responsabilidade espiritual. A linhagem tinha um peso profundo, pois as promessas de Deus se cumpririam através dos filhos de Jacó. Não era simplesmente sobre gerar filhos, mas sobre perpetuar uma linha e garantir que as promessas de Deus se mantivessem vivas.
E nesse cenário, a morte de um filho representava muito mais do que a perda de um familiar. Era um golpe direto na continuidade da promessa. Foi nesse contexto que surgiu a prática do levirato. Se um homem morresse sem deixar descendentes, seu irmão mais próximo deveria casar-se com a viúva e gerar filhos em nome do falecido. Essa prática não era apenas um dever moral, mas um mandamento sagrado, pois garantiria que a linhagem da família continuasse. O irmão que se recusasse a cumprir essa responsabilidade não era apenas negligente, mas violava um princípio divino fundamental. Judá, ao perder seu filho sabia da importância do levirato e isso o levou a arranjar um casamento entre sua nora Tamar e seu filho Onã. Mas o que se seguiu a essa decisão não foi nada fácil. O que aconteceria com Onã e Tamar? O que se passa no coração de Judá, um homem que deve tomar decisões difíceis para preservar a linhagem? É aqui que a história começa a se intensificar, porque em vez de honrar esse dever sagrado, Onã tomaria outro caminho, e esse caminho seria marcado por uma decisão trágica que mudaria tudo. Se estiver gostando da história, deixe um amém nos comentários e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos conteúdos. O primeiro filho de Judá é alguém mencionado brevemente nas Escrituras, mas sua história é o marco de advertência para todos nós. A Bíblia, em Gênesis 38, versículo 7, nos diz algo bastante direto. O filho mais velho de Judá era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Simples assim. E isso nos deixa com uma pergunta que exige reflexão. O que fez de tão grave para receber um julgamento tão severo de Deus? De acordo com o texto bíblico, a razão de sua morte é clara e direta. Ele foi mau aos olhos do Senhor. No entanto, o que exatamente significa ser mau para Deus? O que fez para receber tal sentença? A palavra mau, usada aqui no original hebraico, é ra, que vai além de um simples erro ao pecado. Esse termo carrega consigo a ideia de um coração profundamente corrompido, um espírito que rejeita o caminho de Deus de maneira deliberada e contínua. Em outras palavras, o pecado de não foi apenas um ato impensado ou uma falha momentânea. Ele demonstrou uma disposição constante de rejeitar a moral divina, um desprezo por aquilo que Deus havia estabelecido como justo e bom. Não era apenas um homem que fez algo errado. Ele era alguém cujas ações e atitudes mostravam uma completa resistência aos mandamentos de Deus, ao ponto de ser considerado impossível para ele viver no meio do povo de Deus, sem causar danos ao seu próprio legado e ao propósito divino. Sua morte, portanto, não foi apenas uma punição pelo seu pecado individual, mas uma medida de proteção contra a contaminação dessa linhagem que carregava as promessas de Deus. Agora, o que podemos aprender com isso? A história de nos alerta sobre a gravidade das escolhas que fazemos em relação a Deus. Cada decisão que tomamos, cada ato que cometemos, carrega consigo consequências. Não teve a oportunidade de se arrepender, e sua vida foi interrompida, como uma advertência para todos que vierem depois dele. A morte de não foi só um castigo, mas uma lição. Uma lição sobre a seriedade de nossas ações diante de Deus e a responsabilidade de manter nossa fé e nossa moralidade alinhadas com o que Ele espera de nós. Pode ter vivido há milhares de anos, mas sua história ainda ressoa forte em nossos corações hoje. Vivemos em uma época em que as escolhas que fazemos, por mais pequenas que pareçam, têm um impacto. A nossa moralidade e o nosso caráter têm consequências não apenas para nós, mas para gerações que virão após nós. Com seu pecado oculto aos olhos humanos, nos ensina que, perante Deus, não há segredos. E os frutos de nossas atitudes, sejam bons ou maus, acabam sempre revelando nossa verdadeira natureza. A história de também nos leva a refletir sobre a justiça divina. Por mais que a morte de pareça cruel ou severa aos nossos olhos, sabemos que Deus age de acordo com o seu entendimento perfeito do bem e do mal.
A morte de Er, embora chocante, não é um ato de capricho de Deus, mas sim uma manifestação da sua justiça e da necessidade de preservar a pureza de sua promessa. Às vezes, o que parece ser uma punição é, na verdade, uma maneira de manter o curso da história divina intacto. E, mesmo diante dessa dureza, a misericórdia de Deus nunca deixa de estar presente. Embora Er tenha falhado gravemente, isso não significa que Deus não tenha oportunidades para outros que busquem arrependimento. A morte de Er nos lembra que Deus age de forma justa, mas também é um Deus de misericórdia que sempre oferece um novo começo para aqueles que se voltam para Ele. Agora, o que aconteceu depois da morte de Er? Como Judá lidou com a perda de seu filho e o cumprimento do levirato? O que Onã faria? Isso nos leva à próxima parte dessa história trágica e cheia de ensinamentos. Após a morte de Er, o primeiro filho de Judá, a responsabilidade recai sobre Onã, o segundo filho. Judá sabia do que estava em jogo. Ele precisava garantir que a linhagem de seu filho Er fosse preservada. A solução, segundo a tradição do levirato, era clara. Onã deveria casar-se com Tamar, a viúva de Er, e gerar filhos em nome do falecido. A ideia era simples, mas o que Onã faria diante dessa responsabilidade? Em Gênesis 38, versículos 8 e 9, lemos: Disse então Judá a Onã: Vai à mulher de teu irmão e cumpre para com ela o dever de cunhado, e suscita descendência a teu irmão. Mas Onã, sabendo que a descendência não seria sua, aconteceu que, quando se deitava com a mulher de seu irmão, derramava no chão, para não dar descendência a seu irmão. Onã sabia exatamente o que estava sendo pedido. Ele sabia que, se gerasse filhos com Tamar, esses filhos seriam considerados descendentes de Er e não dele. A tradição do levirato não era apenas uma responsabilidade moral, era uma obrigação divina. Porém, Onã, movido pela ganância e pelo desejo de preservar sua própria linhagem, recusou-se a cumprir com sua parte do acordo. Ele, ao invés de honrar sua obrigação, agiu egoístamente. Ele evitou a concepção derramando no chão, como que desafiando Deus e a própria ordem divina. Agora, é fundamental entender que a atitude de Onã não era apenas uma falta de responsabilidade, mas uma afronta direta aos planos de Deus. Em uma cultura onde a linhagem e a herança eram questões sagradas, Onã fez o que poucos poderiam imaginar. Ele desonrou o legado de seu irmão e desconsiderou a responsabilidade que tinha. O que parecia ser uma escolha pessoal de Onã se tornava, na realidade, uma violação direta de uma lei divina. Onã não apenas se recusou a cumprir sua missão, mas também procurou enganar a Deus. Ele sabia que sua decisão não traria benefícios para o cumprimento do plano de Deus. Ele poderia ter dado filhos a Tamar, continuado com a linhagem, mas escolheu o caminho da satisfação pessoal. E a consequência dessa escolha foi grave. A Bíblia nos diz que o que Onã fez foi mal aos olhos do Senhor, e também a ele o Senhor o matou. Gênesis 38, versículo 10. A morte de Onã foi tão severa quanto a de Er, e nos deixa com uma lição profunda. Onã não foi punido a plans por desobedecer a um mandamento, mas por seu egoísmo e por tentar manipular a vontade de Deus para seu próprio benefício. Deus não poderia permitir que tal atitude comprometesse sua promessa. Essa é um dos aspectos mais difíceis de entender. Por que Deus puniu Onã de forma tão severa? A resposta, porém, está na seriedade do pecado de Onã. Ele rejeitou uma responsabilidade dada por Deus, não por erro ou ignorância, mas por pura escolha. Onã, ao agir desse jeito, colocou em risco o cumprimento do plano divino. Deus não permite que seu plano seja frustrado, mesmo que isso signifique a morte de um de seus próprios filhos. O que podemos aprender com isso? Talvez a lição de Onã seja sobre o custo do egoísmo e da desobediência. Muitas vezes, nossas escolhas têm consequências que vão além do que podemos perceber de imediato. Onã tomou uma decisão egoísta, e o preço que ele pagou foi a morte. Essa história serve como um alerta para todos nós. Desobedecer aos princípios de Deus pode ter um custo muito maior do que imaginamos.
A morte de Onã, assim como a de Er, não foi um castigo arbitrário, mas uma ação de justiça de Deus. Ambos os filhos de Judá falharam em honrar suas responsabilidades, e ao fazer isso, desonraram não apenas a linhagem, mas a vontade de Deus para sua família. Deus, então, agiu para proteger seus planos e seu propósito divino. E o que Judá fará agora? O que acontecerá com Tamar, que já viu seus 2 maridos morrerem? O destino de Tamar toma um rumo inesperado e cheio de surpresas, mas isso vamos ver em breve. Após a morte de Er e Onã, a situação de Tamar tornou-se ainda mais delicada. Ela estava agora viúva de 2 homens da mesma família e, de acordo com a tradição do leverato, ainda sem a possibilidade de gerar filhos que garantissem sua posição e continuidade na linhagem de Judá. Judá, aparentemente preocupado com a segurança de Tamar, disse-lhe para retornar à sua casa e esperar até que seu filho mais novo, Selá, crescesse. No entanto, havia algo mais profundo e doloroso por trás dessa promessa. Judá não estava de fato cumprindo sua responsabilidade. Ele sabia que, ao adiar o casamento de Tamar com Selá, estava negando a ela a chance de cumprir sua parte na tradição do leverato. Tamar, por sua vez, sentia a pressão da sociedade sobre ela. Não apenas seria vista como uma mulher sem filhos, mas também sua honra e identidade estavam em risco. Ela precisava de descendentes para garantir sua posição dentro da família. Tamar então tomou uma decisão corajosa e inesperada. Ao perceber que Judá não estava cumprindo sua parte, ela decidiu agir por conta própria. Ela se disfarçou de prostituta e foi até o caminho onde sabia que Judá passaria. Esse ato ousado teve um propósito claro: garantir sua sobrevivência e cumprir a promessa do leverato, mesmo que isso significasse desafiar as convenções sociais. Tamar não estava apenas buscando sua própria segurança, mas estava lutando pela continuidade da linhagem de Judá. Sua ação, embora ousada, foi uma tentativa de preservar o que era sagrado, a promessa de Deus, a família de Judá. Ela sabia que, ao ter filhos de Judá, estaria cumprindo com o desejo de Deus que a linhagem se perpetuasse. Assim, a história de Tamar é uma das mais intensas da Bíblia, pois ela nos mostra o quanto a honra e o dever familiar eram importantes na época. Tamar agiu com fé e sua ousadia foi recompensada. Quando Judá soube da identidade de Tamar, ele reconheceu que ela estava mais certa do que ele. Ela havia cumprido com a promessa divina, enquanto ele havia falhado em proteger sua própria família. Tamar, ao fim, não só garantiu sua posição na linhagem, mas também desempenhou um papel essencial na história de Israel. De sua união com Judá nasceu Pérez, que, conforme a Bíblia, é um dos ancestrais diretos de Davi e, mais tarde, de Jesus Cristo. Assim, o ato de Tamar, embora desafiador, foi uma peça crucial no cumprimento do plano de Deus. A história de Tamar nos mostra a força da determinação e da fé, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Ela é uma mulher que, mesmo em uma sociedade que a marginalizava, soube lutar por seus direitos e pelo cumprimento das promessas divinas. Agora, que lição podemos tirar disso? Qual o impacto de suas ações em nossa vida espiritual? A história de Er e Onã, filhos de Judá, nos coloca diante de um grande desafio. Eles não eram apenas personagens de uma narrativa distante. Suas ações reverberam até hoje, trazendo lições que são valiosas para qualquer pessoa que busque viver de acordo com os princípios divinos. O que aconteceu com Er e Onã não foi apenas uma questão de justiça divina, mas também uma lição moral sobre a responsabilidade pessoal e o cuidado com as escolhas. A morte de Er, por ser mau aos olhos de Deus, e a morte de Onã, por não cumprir com o dever do levirato, são representações de como Deus age com justiça em relação ao pecado. Esses homens, ao desobedecerem aos mandamentos de Deus, não apenas falharam em preservar a linhagem, mas ignoraram os princípios de moralidade e responsabilidade que Deus estabelece para a humanidade. Deus não toma os pecados de forma leve. Embora, muitas vezes, possamos pensar que nossas transgressões pessoais não têm grandes consequências, a história de Er e Onã nos mostra o contrário.
Quando desobedecemos aos mandamentos de Deus, seja por egoísmo, preguiça ou qualquer outro motivo, estamos comprometendo não só nossa relação com Deus, mas também os planos maiores que Ele tem para o mundo. Essas mortes não foram castigos arbitrários, mas uma expressão da justiça de Deus. Ele não poderia permitir que a transgressão se perpetuasse e interferisse no cumprimento de sua promessa. Er e Onã foram responsáveis por suas escolhas, e as consequências foram trágicas. Porém, devemos entender que a lição não é sobre um Deus vingativo, mas sobre um Deus que deseja nos ensinar sobre a seriedade de nossas escolhas e ações. Cada um de nós, ao fazer suas escolhas, deve lembrar que o que fazemos pode afetar não só nossa vida, mas a vida daqueles ao nosso redor. Er e Onã são exemplos trágicos de como decisões egoístas podem arruinar o cumprimento do propósito divino. O que podemos aprender com isso? A importância de ser fiel aos compromissos que temos com Deus e com as responsabilidades que Ele nos confia. A história de Er e Onã também é uma lição de graça de Deus. Por mais severa que tenha sido a punição, sabemos que a história de Israel e o plano de salvação através de Jesus Cristo continuaram. A linhagem de Judá não foi destruída e as promessas de Deus se cumpriram. Mesmo diante da falha humana, Deus não desiste de seu plano. Ele usa nossas falhas, nossos erros, para trazer algo maior. Por isso, a história de Er e Onã, por mais trágica que seja, nos ensina a não desconsiderar a seriedade de nossas ações, mas também a confiar na justiça e na graça de Deus. O que fazer diante disso? O que nossas atitudes hoje estão refletindo no cumprimento do plano de Deus para nossas vidas. Ao final da história de Er, Onã e Tamar, somos confrontados com uma série de lições poderosas. A Bíblia, com suas narrativas de antigos tempos, ainda fala profundamente aos nossos corações hoje. Quando olhamos para a história de Gênesis 38, versículo 7 até o versículo 10, vemos não apenas os erros trágicos de dois homens, mas a maneira como Deus lida com a justiça e a misericórdia. O pecado de Er e Onã não foi algo pequeno, como as Escrituras nos mostram. Seus pecados não apenas interromperam o plano divino de preservar a linhagem de Judá, mas também revelaram o coração egoísta e desobediente de ambos. A morte de ambos foi sim um julgamento de Deus, mas também um alerta para todos nós. As nossas escolhas, por mais que pareçam pessoais ou sem grande importância, podem afetar não apenas a nossa vida, mas as gerações que virão depois de nós. A principal lição aqui é que não podemos brincar com as responsabilidades que Deus nos dá. Ele espera que sejamos fiéis aos compromissos que fazemos, sejam eles grandes ou pequenos. As escolhas que fazemos hoje moldam o nosso amanhã. E, quando agimos de forma egoísta, desobedecendo aos princípios divinos, colocamos em risco não só o nosso futuro, mas o futuro dos outros ao nosso redor. Porém, a história também nos mostra algo mais profundo. Mesmo diante da falha humana, Deus não desiste dos seus planos. A morte de Er e Onã não impediu que o plano de Deus continuasse. Tamar, com sua coragem e fé, foi usada por Deus para garantir a continuidade da linhagem de Judá, e assim a promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó se cumpriu. O plano divino sempre avança, mesmo quando enfrentamos desafios e falhas. Deus é um Deus de justiça, mas também de misericórdia. Ele sabe que falhamos, mas nos dá oportunidades de aprendizado e crescimento. Não importa quantas vezes erramos, Ele nos oferece a chance de recomeçar. Assim, a história de Er, Onã e Tamar nos ensina sobre a seriedade da vida, a importância das escolhas e o poder da graça de Deus para restaurar nossas falhas. Portanto, o que podemos aprender de Gênesis 38? Que nossas ações têm consequências, que devemos ser fiéis às responsabilidades que Deus nos dá e que, acima de tudo, a justiça de Deus é sempre fiel. Ao mesmo tempo, não devemos esquecer da misericórdia que Ele estende para nós, oferecendo a chance de recomeçar. Que possamos, então, viver com a consciência de que nossas escolhas importam e que, mesmo diante de nossas falhas, Deus sempre estará ao nosso lado
nos guiando de volta ao seu propósito. E lembre-se, a história de Er e Onã, tão distante no tempo, é uma história que ainda ecoa no presente, desafiando-nos a viver com mais responsabilidade, fé e obediência. Agora, se você gostou dessa história e das lições que ela nos trouxe, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com amigos. Que Deus abençoe sua vida e sua caminhada. Ao refletirmos sobre toda essa jornada que percorremos juntos, com as vidas de Er, Onã e Tamar, não podemos deixar de perceber o quanto essa história é relevante para os dias de hoje. Parece que, mesmo sendo um relato antigo, ela nos fala diretamente ao coração e à vida cotidiana. Deus, em sua justiça, não apenas pune, mas também nos ensina, nos dá a oportunidade para refletirmos e, o mais importante, nos chama à responsabilidade sobre nossas próprias escolhas. O pecado de Er e Onã nos lembra que as escolhas têm um impacto profundo. Eles não apenas falharam em cumprir com a responsabilidade sagrada dada a eles, mas suas falhas resultaram em consequências que afetaram não só suas vidas, mas também a linhagem de Judá. Assim como eles, cada um de nós tem uma responsabilidade diante de Deus, um papel a desempenhar que afeta não só a nossa vida, mas também a daqueles que nos cercam. Mas não podemos esquecer que a história de Tamar também traz uma mensagem poderosa de esperança. Tamar, que agiu com coragem e fé, lutou para que a promessa de Deus fosse cumprida. Ela desafiou as convenções e tomou uma atitude ousada para garantir que a linhagem de Judá fosse preservada. Em seus atos, vimos que a fé e a obediência a Deus muitas vezes exigem coragem, especialmente quando estamos diante de situações difíceis ou injustas. Essa parte da história também nos faz pensar em como reagimos quando estamos diante da injustiça ou de situações em que somos desconsiderados. Tamar nos ensina que, mesmo quando nos sentimos marginalizados ou desvalorizados, Deus pode usar nossas ações para cumprir seus planos. O exemplo dela nos desafia a não desistir, a não deixar que as circunstâncias definam nossa fé e nosso destino. Em nossa própria caminhada, todos nós enfrentamos momentos difíceis, onde nossas escolhas podem parecer insignificantes, mas cada atitude, cada decisão tomada faz parte de algo maior. Quando somos fiéis a Deus, Ele usa nossas vidas para cumprir seu propósito divino, assim como fez com a história de Tamar, Er e Onã. Portanto, o que podemos levar de Gênesis 38 para a nossa vida? Podemos escolher ser como Er e Onã, que desconsideraram as responsabilidades divinas? Ou podemos aprender com Tamar, que, com fé, agiu para preservar a promessa de Deus? A escolha é nossa e suas consequências são reais. Mas, acima de tudo, é importante lembrar que Deus, em sua misericórdia, sempre oferece uma nova chance para quem se arrepende e decide seguir seus caminhos. Se você se sentiu tocado por essa história e deseja continuar aprendendo com o que a Bíblia tem a nos ensinar, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe o seu like, compartilhe essa mensagem com seus amigos e juntos vamos seguir crescendo na fé e aprendendo com as lições de Deus. Se gostou de nossos conteúdos e quer ajudar nosso canal a levar mensagens como esta para mais pessoas, então seja nosso parceiro, seja membro. Clique no botão Seja Membro. Com isso, você pode assistir aos vídeos sem anúncios, ver os vídeos antecipadamente e ter acesso a conteúdo exclusivo. Obrigado por ficar até aqui e não se esqueça de se inscrever e deixar seu like. Deus te abençoe!